Ai. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estou aqui ao vivo. Eu nem consegui. Ficou o mesmo título aqui, né? Tudo bem. Hoje eu queria falar sobre cristianismo. E agora? Eu quero aparecer todo dia um pouquinho. Então, para manter uma frequência legal agora que eu tô me preparando aí para o meu novo trabalho, então eu tô tendo um pouquinho mais de tempo. Daí eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho para poder fazer conteúdo para nós aqui, deixar. E aí depois futuramente eu já não sei mais o que vai acontecer, né? Então, eu espero poder falar bastante coisas e interagir bastante. Agora eu tô entrando aqui para ver como é que está, né? Então vejam, eu vou deixar aqui do ladinho, ó, a nossa barra de pesquisa para a gente sempre pesquisar junto as coisas e deixar tudo preparadinho. Vamos ver como é que é a situação aqui. Aí eu vou publicar nas outras páginas e vamos ver. Se a gente consegue fazer algum. Eu pretendo fazer hoje, né, uma live sobre o anarco. Um pouco sobre anarcocristianismo e um pouco sobre a questão do cristianismo num ponto de vista anti-hierarquizador, né? A gente pode trabalhar as narrativas e eu vou falar para vocês que eu sempre trago algo novo sobre esse tema. Eu sei que a maior parte das pessoas talvez entendam que, sei lá, que esse tema já é um tema que já foi desconstruído muitas vezes, mas na verdade a gente sempre tem algo novo para aprender, né? Então eu vou colocar um título aqui, ó. Ixi, será que eu fiz certo? Ó. Anarco-cristianismo e cristianismo anti-hierárquico. Ó. Por que eu tô colocando esse título, né? Porque muitas pessoas falam sobre isso, oh meu Deus. Muitas pessoas falam sobre essa situação aqui e aparecem no meu canal, na minha página, né? Com este tema, com isso aqui, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu acho que ficou esquisito, peraí. Assim acho que é melhor, né? Pronto. Ah, meu Deus. Peraí, agora misturou tudo. Aí, aí. Eu vou aprendendo, né? Então, ó. Eu jogo aqui em cima, jogo aqui embaixo. O melhor seria que ficasse assim, né? Pra virar um título, né? Sei lá. Mas seria mais ou menos isso, né? Anarcocristianismo e cristianismo anti-hierárquico. Interessante, interessante. Vamos ver aqui como é que tá aqui na página, se tá rolando bem, né? Se tá dando pra me escutar. Ai, gente, ontem foi legal, né? A live foi bem interessante.
Mas eu me senti assim, ai meu Deus. Pegar aqui, ó, copiar. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Eu tô começando agora, né? Então vamos ver como é que vai ser isso aqui. Oxi, eu falei pro meu pai que eu vou falar aqui sobre os negócios, ele fala toma juízo. Como assim? Não entendi nada. Oxe, eu estou sem juízo? Eu sou a ovelha negra da família, vocês sabiam? Meu pai é comunista e ele fica doido comigo. Sabe como é que é, né? É complicated. Everyone you wanna gonna still complicated. I see the way that have to that's gonna be frustrated. Mas poxa, que conselho, né, pai? Poxa vida, do jeito que você fala, parece até que eu sou uma inconsequente. Só porque eu faço uma página chamada Espiritualidade Anarquista. Em um mundo onde as pessoas querem se desespiritualizar. Será que vai dar certo essa live hoje? Eu acho que tá mais devagar, hein? É porque assim, né? Fazer live é uma coisa muito interessante. Porque eu não sei se eu faço sozinha ou se eu faço com as pessoas. Quando a gente faz com as pessoas, eu me sinto mais à vontade, né? Eu gosto de perguntas, né? Mas quando eu faço sozinha, eu também consigo expandir mais o meu pensamento, afinal de contas, eu consigo fazer um raciocínio mais avançado, assim. Então eu acho que eu vou fazer por mim mesma. Então eu coloquei aqui, ó. Bem, eu não vou ficar fazendo muita propaganda não. Ah, já sei, vou lançar lá no Facebook. Pera aí. E aí eu já começo a falar do tema e eu prometo que vocês vão falar assim: caraca, que legal, quanta coisa nova que eu não tinha pensado antes. Se eu não fizer isso em vocês, se vocês falarem assim, Ari, nada do que você falou foi novo. Nada. Tudo que você falou eu já sabia. Daí eu vou falar assim, então você vai ganhar um prêmio. E o seu prêmio vai ser um desenho que eu vou fazer pra você. Mas eu não sei desenhar aquelas. Não, vou prometer, eu vou cantar uma música pra você. Você me manda seu WhatsApp, eu vou cantar uma música em sua homenagem. Eu vou cantar uma música que eu souber cantar, né? Não vou fazer uma música, né? Fala assim: parabéns, você sabe das coisas que eu falei. Acho que essa luz não tá me favorecendo. Essa luz branca. Então tá bom. Então eu joguei aqui, né? Eva, Tainá apareceu. Eva, obrigada, Tainá, senão eu ia me sentir muito sozinha. Eu ainda não comecei, né? Então eu estou aqui me preparando, tava esperando você chegar, o pessoal chegar. Alguém, mas eu não sei se alguém vai chegar, então eu vou falando aqui as coisas e vamos ver o que vai acontecer, né? Tá aparecendo certinho, será? E saiu, né? Saiu.
Captura de janela, peraí, deixa eu só colocar aqui rapidinho. Ah, saiu, tava tão bom. Poxa vida, por que será, né, que saiu? Eu acho que eu sei por que saiu. Eu vou pegar um link aqui rapidinho. Ah lá, apareceu, ó, tá vendo? Aí, agora sim, muito bem, muito bem. Vamos ver se vai aparecer, hein, Tainá? Aí, voltou. Ih, saiu de novo? Tá aqui, né? Tá aqui. É, pronto, é só pra saber mesmo se tava, né? Pra gente poder fazer aqui o trabalho, isso. E deixar tudo ok aqui esquematizado e a gente conseguir ver, né, as coisas, as fotos, as pesquisas que a gente for falando. Aí fica bem mais fácil, porque daí depois eu não preciso fazer recortes, colocar vídeos, essas coisas, né? A gente vai conversando aqui, fica mais fácil. Então, eu quero falar, eu coloquei aí em cima o título, né? Anarcocristianismo e cristianismo anti-hierárquico. E a gente vai falar um pouquinho de coisas que eu acho que a gente fala pouco na sociedade sobre o tema, né? Então, nossa, de repente do nada ficou estranho aqui. Ai, gente, eu apanho dessa tecnologia ainda, né? No nada ficou pequeno, acho que agora voltou ao tamanho certo. Beleza. Vamos ver aqui. Ai. Agora sim. Ai, aqui tem um delay, sabe? Que leva um tempo para chegar. Então tá bom, então a gente vai falar sobre anarcocristianismo e cristianismo hierárquico, anti-hierárquico. O que vai acontecer então? Vai acontecer que esse tema ele é muito extenso. Ele não é um tema que a gente trabalha ele em uma live de 1h30, né? Então vamos combinar que por mais que eu vou trazer uma visão de Cristo simplificada, e eu pretendo que a gente ainda vai fazer muitas lives sobre o sagrado feminino, né, a sagrada feminina, e aí dentro disso a gente vai trabalhar diversos temas. Logo, esses temas eles vão se complexando normalmente e a gente tem aí muita vida para lidar com isso. Então eu agradeço a todos que estão assistindo agora e então coloca o link no Face, no Insta, foi isso que eu fiz, Tainá, eu coloquei lá no Facebook. Aí vamos ver, né, se o pessoal aparecer, porque assim, se eu ficar parando agora pra, tipo, sabe, ficar publicando, aí eu já tô aqui há uns 15 minutos só fazendo isso. E aí trava o computador, aí some parte, aparece parte. Então também acho que não preciso fazer tanto. Não precisa ter tantas pessoas ainda nas lives. Eu acho que a live vai ganhando peso conforme eu for também ganhando mais experiência, sabe? Sei lá. Eu ainda tô aprendendo, calma, ainda tô muito amadora, faço umas coisas erradas. Mas. Então, a gente vai falar sobre anarcocristianismo. Por quê? Porque é um tema que geralmente volta, né? E muitas pessoas que são pessoas que veem espiritualidade anarquista geralmente associam ao anarcocristianismo, porque eu acho que é um tema que está crescendo bastante e o cristianismo também é uma vertente muito importante aí da nossa sociedade, né? Que vem ao longo dos anos ganhando diversas formas, narrativas e é a base da colonização do nosso país aí, né? O cristianismo ou o catolicismo. Só que também é um tema bastante sensível. Então, a maior parte das pessoas que estudaram história e conseguiram aí dar os saltos históricos sem medo, também entraram
assim, conseguiram alcançar bastante coisas dentro disso, mas talvez a gente possa expandir mais essa questão do cristianismo e da metafísica em outros pontos, em outros aspectos, né? Que a gente ainda não explorou de fato e que talvez seja interessante às vezes explorar. Eu vou falar algumas narrativas que eu fui aprendendo e que eu fui gostando, né, e filosofias dentro desse pensamento é, que eu fui aprendendo, né? Então eu vou ler aqui rapidinho. A Tainá falou assim, ai meu Deus, calma, tá vendo? Eu sou muito amadora, peraí. Tem mais 3 tipos de anarco-religioso: o cristão, o messiânico, o não messiânico e o ortodoxo. Aí já tem as coisas misturadas que eu não conheço, né? Conheci o anarco-cristianismo e somente, né? Aí a Larissa Berbel falou, existe anarquia no cristianismo? Perguntou, né? Então, vamos lá. Ai, que bom. Aí eu não me sinto tão perdida. É, com relação a todas essas vertentes do anarco, né? Anarco-religioso, anarco-cristão, anarco-messiânico e o não messiânico e o ortodoxo, eu não saberia falar todos esses, né? São muitos termos. O que acontece é assim, a gente está numa globalização. Já que a gente está numa globalização, o que ocorre é que todos os temas eles acabam se misturando, né? Então acaba surgindo diversas novas formas de se ver o mesmo tema. Agora, se existe anarquia no cristianismo, eu não falaria anarquia. No meu ponto de vista, não existe da Ariadne, entendeu? Não, respeitando os anarcocristãos, que a gente já vai falar a respeito dos anarcocristãos, mas a Ariadne, eu aqui, ó, eu não acredito em anarquismo cristão, eu não acredito que no cristianismo tenha anarquia, mas eu acredito que exista uma narrativa dentro do cristianismo que ela é anti-hierárquica, então é um pouco diferente. A anarquia, né, vai representar o socialismo libertário, a questão assim mais abrangente. Então dá para falar sobre cristianismo e anarquia e tentar encontrar através da anarquia a gente conseguir uma nova narrativa cristã, né, que talvez seja mais leve do que a gente está encontrando agora. Mas acreditar que, por exemplo, Cristo era anarquista, eu não acredito nisso, entende? Eu acredito que Cristo ele tem a sua beleza, né? Falando assim do Messias, né? Ele tem a sua beleza, mas ele tem a sua beleza num outro aspecto que não é a questão dele ser anarquista, mas é a questão de todo o simbolismo que ele carregou em algum tempo aí. Enfim, que a gente pode tratar. Então, nesse ponto, Larissa, eu gosto muito dessa pergunta, porque as pessoas, né, me vê falando de espiritualidade, anarquismo, não sei o quê, uma menina, ai, que bobinha, ai, ela deve acreditar em fadas e em tudo. E não é assim, né? Desmistificando né? Eu estou aqui trabalhando um tema que a gente está trabalhando ele há tantos anos de uma forma e eu queria trabalhar ele de outra maneira, trazendo o que? As novas narrativas dentro dessas perspectivas cristãs e uma política, digamos, por exemplo, surgiu a teologia da libertação com o Boff, né? Leonardo Boff, né? Com a águia e a galinha, né? Ó, a gente coloca aqui o livro dele, né? E ele vem falando para nós sobre a teologia da libertação. A teologia da libertação nada mais né? Esse livro maravilhoso aqui, que eu adoro, nada mais do que uma forma de tentar atingir as pessoas, a espiritualidade delas, politicamente falando, num aspecto mais. Por quê? Porque o cristianismo sempre foi conservador, então precisou nascer-se um grupo dentro do cristianismo que trabalhasse a política lá dentro. Né? Então, por quê? Porque as igrejas sempre foram os espaços comunitários permitidos. Né? Ou você ia para a casa de alguém que
né? Até hoje é assim, né? A gente quer se reunir com as pessoas, a gente ou tem que ocupar algum espaço, ou a gente tem um amigo que tem um espaço grande que ele permita fazer reuniões lá, ou ele vai ter que ocupar espaços comunitários, como igrejas e instituições, ONGs, né? Enfim, então o Leonardo Bonfá encontrou essa forma de poder falar da libertação, da esquerda, do povo, dentro da igreja. E aí hoje a gente também encontra anarquistas, né, que fazem uma interpretação não hierárquica dos conceitos cristãos. E aí o anarcocristianismo, que não é a minha vertente, tá? Eu não sou anarcocristã. Eu quero deixar isso claro, por favor, pessoal. Não é porque eu tenho preconceito contra anarcocristão. É que eu não sou, entendeu? Mas eu gosto de falar de todas as religiões e eu pretendo falar de muitas religiões aqui no meu canal, né? Eu falei da Wicca, já falei de metafísica, quero falar das coisas. Então, e muitas delas eu tenho muita paixão, por isso que eu gosto de falar delas, mas não significa que eu tenha alguma crença ou que eu pense como aquele grupo, entende? Eu não tenho essa marra em grupos, talvez, né? Enfim, vocês vão vendo as diferenças dos meus pensamentos. Então, o anarcocristianismo, o pessoal que segue o anarcocristão, eles estão voltados ao quê? Aos apócrifos, né? Aos livros apócrifos. Então, os livros apócrifos são os livros que não foram colocados por Constantino na Bíblia por algum motivo. Então, nós temos o livro de Enoque, que é muito falado pelos anarcocristãos. Nós temos o livro de Maria Madalena, né? Então, que são livros que eu não li, e eu não, assim, porque eu não tenho esse apego, né, pelos apócrifos. Não me pegou muito também a questão do Enoque, então eu não tive muita paciência para ler o Enoque. Mas a questão dos livros apócrifos que eles trazem uma visão de um Cristo que não queria que a igreja fosse hierarquizada e nem que a igreja fosse o quê? Pedrificada, por assim dizer, né? Que a igreja se tornasse templos de pedra. Essa é a parte interessante que a gente encontra na visão dos anarcos cristãos. Aqui às vezes dá umas travadas, então eu peço desculpa para vocês se eu não responder rápido assim, né? Mas eu tô melhorando, vocês estão vendo, né? Faz 8 anos que eu tô buscando melhorar sempre para nós, tá? Então, o Digi Games Forever... Ixi, travou, gente. Se eu estiver travando, me desculpa. O Digi Games Forever disse assim, ó: Yahushua HaMashiach é o maior dos anarquistas. Ele inspirou a criação das eclésias, era um comunalismo já caminhando para a liberdade. Os direitos da mulher e do homem eram iguais. Tá vendo? Então, a gente, às vezes, né, a gente tá tão assim, apegado à revolta da violência católica cristã sobre o povo, né, que é uma revolta muito nobre, que a gente não percebe que a gente também já criou várias vertentes, né, de pensamentos. Então, a gente precisa, não sei, eu gosto de ir atrás dessas vertentes para falar sobre elas, né? Ai, gente, tá travando tantas vezes aqui que eu não sei se é que tá travando para mim ou se tá travando para todo mundo. Eu vou colocar aqui, eu vou abrir uma página aqui para eu poder ver ao mesmo tempo, tá? Peraí, só um momento. Então é isso, né? O anarcocristãos, eles então se apegam à Bíblia, além da Bíblia, né? Eles vão para os apócrifos. E os apócrifos nós temos aí uma visão que deshierarquiza. Por exemplo, quando Cristo... então, não é mais também a gente falar anarcocristianismo, mas
os anarcos cristãos e quem acredita no Messias, né, não vai falar cristão, né, porque a palavra cristão é mais para se referir ao Messias e essa crença de que o Messias esteve na Terra, né, do que realmente a palavra Cristo, porque daí a gente tem aí uma questão de guerra de linguagem, né? Então o pessoal que é anarco-cristão, e eu concordo com eles, vão falar que não é Cristo, Jesus Cristo, né? E aí eles vão acreditar que é Yahushua. Mas eu, Ariadne, também não acreditaria que seria Yahushua, porque Yahushua também significa o Messias, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu já vou pesquisar aqui. Então, tem essa jogada. Os anarcocristãos, eles vão falar a palavra, eles vão sempre associar Cristo ao Messias, né? Então, o Messias, ele não falou assim, construa um templo de pedra, Pedro, né? Não foi desse jeito, né? E o templo de pedra, não tem nada a ver com o que é hoje, né? Então, também tem essas distorções. Então, o que acontece? O que eles estão querendo falar é que a Igreja de Cristo é o coração de todo mundo. Todo mundo é a Igreja de Cristo. Então, essa coisa de hierarquização foi o que Cristo lutou contra. Cristo foi um rebelde do judaísmo hierárquico. Então, quem foi a primeira pessoa que Cristo revelou que era o Messias? Foi para uma mulher divorciada, solteira, né? E que tinha várias paixões e que tinha sido considerada uma mulher que era mal falada pela sociedade, né? Então, a primeira mulher, a primeira pessoa que Jesus revelou e que ele pediu para ser falado sobre ela, né? Sobre ele, que falou assim, vai falar sobre mim. Foi ela, e é uma cena bastante emocionante. Então, existe um empoderamento do Messias com relação ao feminino, à mulher, e a gente sabe que as mulheres que elas geralmente se interessam bastante pela questão espiritual. Isso é um fenômeno que a gente repara, as mulheres buscam muito a espiritualidade, né? Então, mas a espiritualidade que nos é dada é uma espiritualidade que vem dos homens patriarcais que hierarquizaram. Então, o que dá essa impressão é que existiu um homem ou um grupo de pessoas que lutou contra a hierarquização espiritual antes de Constantino e o Messias, né? E aí depois vem o Constantino, pega a narrativa desse homem e distorce e faz parecer que agora é a favor. Vocês entenderam, né? Que agora é contra os judeus, mas ele que se empodera dessa hierarquização patriarcal, né? Então o Messias ele era antipatriarcal. E aí quem hierarquizou o Messias foi Constantino através do quê? De uma liturgia dogmática e paradigma, né? Pragmática, né? Pragmática, isso. Ai, meu Deus. Então, acho que tá rodando bem aqui, né? Então, eu vou ler aqui o que DigiGames Forever, Leões do Futebol, disse. Eles mataram Paulo apóstolo, por motivos que Paulo ensinava os homens, os não desvinginar as mulheres. Eu sou. Bem-vindo ao chat direto, tá? Traduzindo o hebraico. Então, a gente vê essa questão, né? Que os anarcocristãos, você, o DigiGames, você é um anarcocristão, provavelmente, correto? Ou tem alguma vertente entendeu, né? E eu sei que a Tainá também, né? A Tainá, ela também tem bastante conhecimento sobre essa parte gente, essa parte do anarcocristão. Cadê a parte aqui que eu queria? Certo, aqui, agora sim. Acho que agora tá bom. Então, só que qual que é a minha, digamos assim, o que eu sou... Quais são as minhas divergências com o anarcocristão?
É porque, o primeiro que eu acho que Cristo não era anarquista de fato, entende? Então essa interpretação de falar que Jesus Cristo era anarquista, eu acho que assim, é legal, entendeu? Não tô falando também que não é para fazer, entendeu? É bom, porque daí a gente fala de anarquismo, né? A gente fala do Messias e tal, e de uma forma diferente, sem a hierarquização, e isso é interessante para poder falar, sabe? Eu penso que a gente precisa ter novas formas de atingir novas bolhas, né? Novas formas de falar com as pessoas dentro daquilo que inspira elas. Então, se o cristianismo é algo que inspira as pessoas, então por que não falar de um jeito anarquista sobre cristianismo, né? Até um ponto da gente encontrar os nossos consensos e trabalhar aqueles pontos que a gente consegue. Afinal de contas, é a única coisa que a gente tem, por sinal. Enfim. Então, assim, agora tá bem fraquinho, ó, tá vendo? Porque senão fica meio escuro, né? Mesmo com a luz acesa, fica escuro. Eu gosto de colocar assim no microfone, ó, que daí dá um brilho, tá vendo? Vai brilhar a câmera, tá vendo? Brilha. É um brilhozinho, né? Aí faz mais claridade, ó, faz mais luz, ó. Enfim. Então, a questão do anarco. Então é isso, né? Então a gente a gente vê a Sorjane Truff foi uma feminista, né? Não foi uma feminista, mas uma mulher que lutou pelos direitos. Ela veio antes do feminismo e ela era escrava e ela foi a primeira mulher a ganhar um caso contra o homem negro que tinha comprado o filho dela, consegue o filho de volta. E a Sorjane Truff se torna cristã e aí então ela faz uma nova narrativa para as questões cristãs ao ponto de dizer assim, se foi uma única mulher que conseguiu colocar o mundo de ponta cabeça, então deu poder para nós que a gente consegue consertar ele de novo e colocá-lo para cima. Então ela usava a narrativa cristã para dizer assim, dá o poder político para nós mulheres que a gente dá jeito nas coisas. Né? Então, tem anarquista que vai falar que não, que isso é um tiro no pé, talvez, né? Ou que não seja uma boa ideia fazer isso e tal. Mas eu já acho que seria interessante, porque na verdade a gente tem que aprender a falar com a nossa comunidade. E não ficar falando de forma muito tecnicista ou muito, né, muito assim filosófica, num ponto assim eu não sei, por sinal eu gosto, entendeu? Me faz bem, eu gosto. Então eu acho que talvez outras pessoas também vão gostar. Sei lá. Lembrando que a Bíblia são livros escritos por redatores, sacerdotes e não os apóstolos e personagens históricos. É verdade, exatamente. Então, lembrando que a Bíblia são livros escritos por redatores, sacerdotes, exatamente. Então, o que aí, quando eu adorei isso que você falou, Larissa, porque isso me lembra uma coisa muito interessante. Eu vou ler aqui o Digi rapidinho. Eu sou salvador da existência, ou Eus, sou a existência da salvação, traduzindo, né? Salvação traduzindo, o Yahushua, é verdade, né? Yahushua. Ele tá mostrando, a palavra Yahushua tá mostrando legal. Eu adoro isso, por favor, façam isso. Yah significa eu sou, Shua significa salvador, né? Então eu sou o salvador. E Yahushua, então, tinha eu sou o salvador da existência, né? Que é essa questão se eu não me engano, do Messias, né? Que é a palavra o Messias, né? O Salvador, aquele que vem de Deus, né? Então, aí o que acontece, Larissa? Nessa parte que você falou dos sacerdotes, que eles que escreveram, né? Os fariseus, os escribas, né? Escreviam as leis, os levídicos depois, né? Escrevem as leis, aquelas leis pesadas e difíceis. É interessante que quando a gente lê a Bíblia, ou Torá, né? Principalmente falando Torá, a gente percebe
que realmente, por exemplo, Abraão, ele não era a favor de hierarquias políticas. É muito interessante, porque quando a gente estuda, né, os patriarcas, a gente pensa, poxa, eles devem ter tudo sido assim, né? Ah, vamos montar uma igreja e todo mundo tem que me seguir porque eu ouvi Deus, né? E na verdade não é isso, né? O Abraão, ele não pediu uma igreja. Abraão nunca pediu dízimo, né? Pelo contrário, Abraão pagou o dízimo, mas na verdade não é que ele pagou dízimo, ele ajudou uma pessoa que era, eu vou esquecer o nome, esqueci o nome. Enfim, era um rapaz que era muito bom, né? E aí ele dá dízimo para essa pessoa, mas não era o dízimo da igreja, que nem os pastores falam que era, né? Então a gente tem uma mistificação dos patriarcas que é diferente do que eles foram. Quem hierarquizou a religião foram os levis, né? E então, Moisés também nunca hierarquizou nada, sabe? O Moisés tem uma história muito interessante de salvar o povo do Egito dentro das limitações dele. Então, ele era uma pessoa, às vezes, meio irritada, e ele tinha razão, porque era difícil, imagina, você coordenar um grupo de pessoas, né? Para fugirem de uma situação de escravidão, não era uma coisa fácil. Então, mas também Moisés nunca falou para montar a igreja ou coisas do gênero. Então a gente vê que tem um esforço dos homens quando fazem até mesmo Torá de falar que o Messias aceitaria uma hierarquização. Então, quando vem a narrativa cristã de um Messias que não aceitou a hierarquização, eles ficaram muito bravos, né? Mas se você parar para pensar, seria comum que surgisse algum homem, mesmo que não fosse o Messias, desculpa, que pegaria a narrativa para si, né, e falaria, não, eu vou salvar o povo dessa hierarquização, porque só os sacerdotes, só os sacerdotes é que gostavam daquilo, né? O povo demonstrava muito insatisfação com o governo judeu, né? Desculpa, dos levis lá, né? Eu vou beber só um pouco de água rapidinho. Ai. Nossa, desculpa. E podia fazer uma live sobre Hatshepsut, né? Sim, Hatshepsut é maravilhosa. Poxa vida, né? Pensar que uma mulher como Hatshepsut não é ensinada nas escolas e que nem nas faculdades ela é ensinada é uma coisa, assim, é uma afronta do patriarcado para nós, não deixa uma agonia, né? Como uma mulher que, primeiro, assim, o pouco que eu sei de Hatshepsut, né, que eu fui estudando, e ela é maravilhosa, é uma mulher que existiu e que ela dominou um exército por 20 anos no Antigo Egito e foi a única faraó do Antigo Egito, né? Uma mulher incrível. E aí a gente tem o templo de Hatshepsut. Tem tudo a ver o sagrado feminino, né? Então, esse templo de Hatshepsut, que é lindo e maravilhoso, e eu conheci uma amiga que foi pra lá e ela é poderosa tanto quanto Hatshepsut, aquela brincadeira. Mas esse templo de Hatshepsut, ele também serviu como um dos primeiros hospitais do Egito. Então não servia somente para, não, servia para curar pessoas, para alimentar a população. Então, o templo de Hatshepsut, o momento em que a Hatshepsut esteve num alto poder, né, um alto poder desse, teve paz e prosperidade no seu reino, né? Então, para ter uma noção de como, mas sim, a Hatshepsut teve que usar uma narrativa religiosa para poder estar no poder. Então, quando um anarquista diz, né, a questão da religiosidade, para nós mulheres, a história é diferente, né? Então, às vezes, a gente precisa sim se empoderar de discursos religiosos para modificar essa cultura patriarcal. Por isso que eu tenho esse trabalho da espiritualidade anarquista. Eu não acredito que entende que seja uma coisa muito simples
de você trabalhar a espiritualidade. Talvez o ateísmo futuramente seja uma coisa assim que seja o mais lógico de ser. Mas atualmente eu percebi durante eu fui estudando a história, assim, né, de que a gente tem uma visão espiritual dos homens da história falada e vista por homem, e por nós mulheres é completamente diferente. Então, quando as mulheres estão no o poder, quando está na mão dos homens, é um problemaço. Mas o poder, quando está na mão das mulheres, cai o socialismo libertário. Né? Então, as mulheres tendem a ter um governo próspero. A mulher tem uma inteligência emocional que, quando uma única mulher está imperando, né? Porque a Hatshepsut não estava num sistema matriarcal, né? Ainda não era matriarcal porque ela estava no poder, porque ela era uma das poucas mulheres no poder, mesmo quando ela estava no poder, comparado, né? Assim, por exemplo, a Dilma estava no... Não sei se eu estou fazendo uma analogia errada, tá, gente? Se eu tiver, vocês me corrijam, mas a Dilma, quando ela estava no poder, ela era uma mulher no status alto de poder, mas ainda tinha o executivo, o legislativo e de deputados, senadores e tudo mais, que era majoritariamente masculino. Então o exército ainda era majoritariamente masculino. Não tem como falar que a gente estava no matriarcado, né? Num poder de mulheres. Não estava, né? Mas mesmo assim, a Dilma foi tirada do governo por quê? Porque 55% das mulheres brasileiras estavam se emancipando financeiramente. E estavam podendo pedir o quê? Divórcio. E estavam conseguindo se proteger de violências. E aí o que os patriarcais fizeram? Tiraram ela, arranjaram um jeito lá, né, de alguma coisa que ela fez de licenciamento errado, sei lá. Foi lá e tiraram ela, deram um jeito rapidinho. Então, o poder, o anarquismo, quando se trata dos homens, a gente tem que falar de um jeito. Né? E quando se trata das mulheres, a história é outra. O poder, nós mulheres se relacionamos diferente com o poder. E o exemplo, claro, é Hatshepsut, Cleópatra, né? Tem outras mulheres, Yanadura lá, né? Que foi uma das primeiras escritoras. E você pode ver também isso, também, por exemplo, na deusa Ísis, como que era o culto à deusa Ísis, né? Então eu gosto muito disso porque quando a gente vai vendo a história a partir das mulheres, a gente vai vendo que cai para a prosperidade, para a paz. Vou ler aqui um pouquinho que eu vou lendo, né? Eu me perco. Lembrando que a Bíblia são livros, é exatamente isso, e aí a Larissa disse assim: os personagens históricos não escreveram nada. É importante falar. Quem contou as histórias foram redatores que sabiam escrever. Eles faziam a narrativa conforme seus interesses. Isso é uma verdade. Aí a Tainá disse, é verdade, eles mataram Paulo decapitado e depois foram atrás de Tecla porque ela ia conduzir as igrejas, desculpa gente, mas Constantino não deixou, perseguiu ela, compilou a Bíblia e retirou os livros que completava. Estudo a vida de Hatshepsut. Você, Larissa, que legal! Então por que a gente não faz uma live juntas, se você quiser um dia, né? E aí você me conta mais, porque assim, o que eu sei dela é o que tá é o que eu li um pouco assim por cima na internet, né? Mas quando tem alguém que já manja assim, é mais legal, porque a pessoa traz uma inspiração, né, por detrás. Porque para nós mulheres estudar essas mulheres que foram tão incríveis é uma forma da gente chegar e falar: caraca, tá vendo, mano? Né? Aí a gente se reconhece enquanto classe sexual, não somente como classe social, né? Mas como classe sexual. Poxa, olha o quanto de mulheres, né, fizeram trabalhos esplêndidos na política. E a gente só tá aprendendo elas agora. Tem pessoas que vêm de faculdade e não sabem da Hatshepsut. Eu mesma, né? Eu acho que o arquétipo acordou há pouco tempo, por sinal, né? Então é isso. E com relação ao Paulo e com relação ao cristianismo, assim,
Os apócrifos eu acho interessante exatamente quando eu comecei a perceber que as pessoas elas acabavam caindo realmente na não hierarquização e que os apócrifos eram uma resistência, né, à hierarquização de Paulo. De Paulo, ó, de Constantino na Igreja Católica. Eu acho isso muito legal. A questão é que os apócrifos, eles também são muito místicos, né? Então eles também vêm com uma crença sobrenatural muito grande. E aí então acredita, por exemplo, em Nefelins, em qual mais os Anunnakis, né? Umas coisas assim, os gigantes, e aí no demônio e tudo mais, que são interpretações que daí quem não teria sou eu. Então eu acredito que somente com a Bíblia você já consegue ser anti-hierárquico. Só a Bíblia já mostra um Messias que não queria uma hierarquização, entende? Tudo bem que não é que eu tô falando assim, não vamos ler os apócrifos ou algo do gênero, mas eu acredito que os apócrifos, principalmente Enoque, faz a gente cair para a homofobia, transfobia, não sei o que mais, e machismo, porque, sei lá, né, eles falam que foram eles que trouxeram a perversidade para o mundo, que fez a troca dos corações, e aí, enfim. Então, acho que tem um certo tipo de perigo no momento que a gente... Assim, se for falar assim, foram os demônios que trouxeram a perversão pro coração das pessoas. Até aí eu acredito. Agora falar, foi por isso que homem ficou com homem e mulher ficou com mulher. Aí eu já vou falar, tá vendo? Aí já é complicado. Então eu vou atrás de narrativas que ajudem a gente a desmistificar tabus de preconceito, né? E machismo. Então, não sei, assim, às vezes dá a impressão de que tira dos homens a responsabilidade deles. Então, a hierarquização, ela existiu porque os homens permitiram que existisse, né? E aí, quando fala que veio, na verdade, um demônio, um anjo, que caiu e fez com que os homens ficassem perversos, na minha opinião, é uma forma de tirar do homem a responsabilidade. Não foi eles que fizeram a maldade, é eles que estão fazendo até hoje, né? Entende? Então é esse o meu receio com relação a esse pensamento aí, enfim, né? Esse pensamento, né? Saiu aqui, né? O negócio que tava. Sou entusiasta e pesquiso sobre a vida dela. Eu topo, só chamar, mana. Aí, agora sim, eu gostei. Vamos ver, eu não sei, porque a gente conversa e aí a gente vai se alinhando, tá bom? Como pode chamar o livro de um apóstolo? É cômico demais. Não, eu não entendi. Também pesquiso a vida de Joana d'Arc, pesquisas próprias, não pesquisadora acadêmica. Legal. Mas é assim que a gente precisa mesmo, porque quanto mais pessoas pesquisam e quanto mais a gente fala, mais outras pessoas vão vendo e vai disseminando, sabe? Então, às vezes a gente, tipo assim, tem coisas que a gente vai falar sempre, né? Nunca vai parar de falar, a gente vai ter que repetir pelo resto da vida, porque... Então, quanto mais a gente falar dessas mulheres, e a gente sempre vai complexar mais, trazer novas coisas, assim, é muito legal. Os Nefelins é falado também na Bíblia. João Ferreira de Almeida, a Bíblia católica ou protestante. Tá vendo? Então, a galera é mais anarcocristã, assim, né? Ô, Digi, você é anarcocristão? A Tainá é anarcocristã. Tecla. Vamos ver a Tecla? Ó, Tecla é uma mulher que é bastante falada. Tecla. Tecla o que eu coloco? Bíblia? Bíblia, vamos ver. Então, essa é a Tecla, ó. Nós temos bastante mulheres no cristianismo também, que é porque assim, as pessoas acham que o cristianismo e o catolicismo é aquilo que foi aprendido pela Igreja Católica, né? E do jeito como ela passou, mas se a gente vai pesquisar mesmo, não é bem assim, né? Então vamos ver um pouco sobre Tecla.
A gente vai vendo todas as mulheres de todos os lugares, gente. Eu gosto de ver mulher. Não importa onde elas estejam, quais são os arquétipos dela. Santa Tecla foi uma virgem e protomártir, membro de uma rica e influente família de Icônio. Foi agraciada pela igreja com o título de igual aos apóstolos, olha só, e protomártir entre as mulheres. Muitas igrejas a ela foram dedicadas, entre as quais uma era gerida em Constantinopla por Constantino. Então vamos dar uma olhada, já gostei da tecla. Ó. Aí, quem não tem visão, o que vai fazer? Quem não tem visão vai falar assim, mas Ari, ela era virgem. Ela era virgem, ela era pura. Ela era casta, tá vendo? Ela tá fazendo. Vamos ver a luta. Sabe por quê? Porque o que acontecia? Na época onde ela estava, era muito comum as mulheres ricas quererem ficar casta, porque elas não queriam casar de forma compulsória. E elas sabiam muito bem dos perigos de se casar com um homem. Então, muitas delas, para se proteger sexualmente, iam atrás do cristianismo. Por isso que o cristianismo também foi perseguido em si e teve e que Constantino quis ser cristão. Né? Porque as mulheres estavam arranjando um jeito de fugir dos casamentos arranjados. Porque o casamento arranjado, daí eles foram lá e falaram, não, cristão também casa, né? Fizeram umas coisas assim, mas as mulheres buscavam um tipo de religiosidade que não obrigassem elas a casar, que não obrigassem elas a ter que, enfim, né? Então a gente tem algumas histórias assim, né? Ai, tô coçando aqui. Vamos lá, vai. Santa Tecla. Foi... Então, assim, vamos ver. Então, olha só, uma mulher, eu concordo com a Tainá, foi uma mulher que se equiparou aos apóstolos, não foi qualquer mulher, né? Então, ela se equiparou aos apóstolos. Foi uma virgem, mas é claro que daí já entra mais pro catolicismo, né? Então, talvez eu acredito que nem todas as vertentes protestantes não vão aceitar Tecla como uma pessoa influente, talvez, né? Tipo assim, os testemunhas de Jeová, os pentecostais, batistas, eu acho que não vão pegar a Tecla como uma referência feminina. Por isso que eu sou do sagrado feminino, porque no sagrado feminino, e sendo anarquista, eu posso ver quem eu quiser e posso gostar de quem eu quiser, entendeu? Não tenho amarras, vamos lá. Foi uma virgem e protomártir, membro de uma rica influente, a gente leu, né? Tecla foi uma intercessora. Vamos ver a biografia. Santa Tecla não é citada na Bíblia e a única fonte de informação sobre sua vida é o Atos de Paulo e Tecla, livro escrito provavelmente no século II e tido como apócrifo. De acordo com o livro, quando o apóstolo Paulo chegou a Icônio, se hospedou na casa de Onesíforo, do qual Tecla era vizinho. Nesta altura com 18, que prometida a Tamire, Tecla ouve a pregação de São Paulo e então decide dedicar sua vida à pregação do Evangelho. A mãe de Tecla opôs-se aos planos da filha, enquanto seu pretendente delatou Paulo para o prefeito da cidade que o aprisionou. Tá vendo? Eu nem li a história dela, eu não li, eu tô lendo para vocês verem o quanto era comum mulheres procurarem o cristianismo ou fontes e formas de fugirem de casamentos arranjados e que isso era um problema para a burguesia. Para a burguesia homens. A mãe dela provavelmente ficou preocupada do que poderia acontecer com ela se ela não se recusasse a casar, entendeu? Não é que a mãe dela era uma vilã e queria casar ela para ganhar dinheiro, porque não, né? As mulheres sabiam das problemáticas que eram. Então, geralmente era o pai que obrigava, né? Um homem influente obrigava um homem influente da família que vendia suas filhas, né?
Então, vocês viram, nem tinha lido e já tinha contado o que aconteceu. Subornando os guardas com todo o seu ornamento em ouro, Tecla vai ao encontro de São Paulo, que lhe transmitiu diversos preceitos paternais. 3 dias depois, os servos de sua família a encontraram e a levaram à força. Irredutível quanto ao casamento, foi a mando de sua mãe, condenada à fogueira. Tá vendo? Segundo a tradição, foi a mando de sua mãe condenada à fogueira. Segundo a tradição, ao entrar no fogo, fazer um sinal da cruz sobre si mesma, uma luz a cercou e as chamas não conseguiram tocá-la. Uma forte chuva acompanhada com granizo apagou o fogo e seus torturadores dispersaram-se em pavor. Tecla abandonou a cidade e foi ao encalço de São Paulo, que estava em uma caverna nas cercanias da cidade junto de seus companheiros. Tecla acompanhou Paulo em sua viagem de pregação na Antioquia da Palestina. Então tá, ó, isso aqui me fez na cidade vislumbrada por sua beleza, a pede em casamento e novamente a Virgem recusa o pedido, que provoca ira em Alexandre, que ordena que animais famintos sejam investidos contra ela. Né? Então vocês estão vendo, é sempre uma história de uma mulher que foge do patriarcado, que depois a gente agora fica mistificando e desconsiderando a história dela. Mas ela, como é uma pessoa santificada, né? Então a gente não sabe se Tecla existiu de verdade, né? Mas ela, enquanto um arquétipo feminino, é muito poderoso, porque ela é uma voz que era várias, né? Então eram várias mulheres que eram como Tecla, que estavam fugindo do casamento. Então ela é um arquétipo importante. E aí às vezes tem pessoas que não querem estudar as mulheres porque são católicas, santas, não conseguem chegar a tão profundo, né, na mitologia, talvez possa ser assim. Mas o que eu quero dizer é que ela me lembrou uma coisa muito interessante, quer ver, ó? Yansan, Santa Helena, eu acho, Santa Bárbara, né? Ó, Santa Bárbara. Vamos dar uma olhada na Santa Bárbara? Olha que interessante. A Santa Bárbara, ela é uma deusa. O que acontece, né? Vem o secretismo religioso. Então, aí a gente aprendeu aqui no Brasil que para os negros poderem se usufruir, poderem cultuar os seus deuses, que era Yansan, Xun, né? Eles precisavam adaptar, usar os símbolos católicos, né? Então por isso Santa Bárbara e tal. Mas a gente também vê que, na verdade, os católicos é que se apropriaram das figuras religiosas africanas, egípcia, da Mesopotâmia, né? Além do judaísmo, que também fez isso, né? Então, os patriarcais, eles tentam mostrar pra gente que eles são totalmente originais, né? Que eles são os originais, mas na verdade não existe originalidade no mundo. Tudo se copia, né, de alguma maneira. E essas mulheres arquetípicas também, elas também se multiplicaram, né? Então veja, a Santa Bárbara, ó, tem o raio aqui, né? Tem e a Yansan, todo mundo sabe que é a rainha dos raios, das tempestades, né? Então, ó, tem aqui o cálice que ela anda de fogo, que brilha. Aí a Yansan também, né? Mas aqui é uma arma, né? A arma e o búfalo, né? Se eu não me engano, o rabo de búfalo, né? Então, mas tem essa coisa da espada, tá vendo? A espada. Então a gente vê que a Santa Bárbara tem muitos elementos de Yansan. Yansan tem muitos elementos de Santa Bárbara, mas a Yansan veio antes, né? Então, ó, mas vamos ver a história de Santa Bárbara para entender a questão do que eu quero falar sobre Tecla, né? Ó. Então, a Santa Bárbara, ela tem uma história muito interessante. No Brasil, a gente tem, na América Latina, a gente fala muito Santa Bárbara, né? Santa Helena,
várias santas. A gente tem. Ai, gente, desculpa, não tô lembrando. Não. Foi uma Virgem Marte do século XIII, comemorada como santa cristã na Igreja Católica Romana. Então, muitas pessoas podem falar assim: ai, elas eram burguesas. Gente, eram burguesas querendo fugir de casamento arranjado. Então, não era tão bom assim ser burguesa. Elas estavam tentando se emancipar. Então, elas pegavam o dinheiro que elas tinham e tentavam de todo jeito comprar as suas liberdades, né? Então, ó, elas eram burguesas europeias, tá? Mas não estavam numa situação tão agradável assim, né? Senão elas não estariam buscando fugir e quase sendo queimadas vivas, né? Então, muitas vezes vão falar assim que as bruxas foram queimadas. Por quê? Porque elas gostavam de fazer chá, porque elas cultuavam deuses pagãos. Não, elas foram queimadas porque elas não queriam casar, porque elas não queriam dar os filhos delas para virar eunuco, elas não queriam pegar e virar escrava sexual em convento de freira, porque o pessoal acha que as freiras, né? Elas não tô falando delas, elas são mulheres que são colocadas em um presídio, né? E ali fingem que elas são virgem para sempre, mas daí a gente vê, por exemplo, que tem lugares, né, conventos passados que tinham cemitérios de, enfim, de crianças ali, né? Então a gente sabe que na verdade eram formas de regular o corpo da mulher de alguma maneira. Então ou elas eram servia de casamento, ou elas serviam para os padres e para o pessoal todo lá, né? Enfim, entre outras coisas. Então, entre outros grupos ocultistas também, né? Maçonaria e tudo mais, que precisavam de demandas, as questão de comercializar o corpo delas também, né? Porque parece que o pessoal, né? Enfim, então essas mulheres que eram chamadas de bruxas e queimadas, elas eram porque elas lutavam pelas mesmas coisas que hoje que a gente luta. Elas não eram assim tão, né, como se elas não soubessem nem falar, não, elas, né, porque o pessoal dá a impressão de que a gente ficou tipo assim. E não, o Stonecraft é de 1750, né? Então a gente, a Hatshepsut é de 2000 e poucos anos antes de Cristo, 3000 anos, né? Então a gente vê que as mulheres nunca foram de ficar quietas. E a mesma coisa que a Hatshepsut brigava há tantos anos atrás é o mesmo que a gente briga hoje. No final das contas, né? A única coisa é que a gente tem que ser esperta e perceber que o patriarcado tá toda hora mudando a narrativa, né? E se a gente não é esperta e não caminha junto, né? Então, enfim. Então aqui, ó, vamos ver, ó, foi uma Virgem Marte do século XIII, comemorada como santa cristã na Igreja Católica Romana, na Igreja Ortodoxa e na Igreja Anglicana, em Portugal e no Brasil, né? Só se lembra da Santa Bárbara quando troveja, ó, muito semelhante a Yansan, né? Ela é comemorada no dia 4 de dezembro de cada ano, qual seria a data da morte pelo seu pai, né? Então, o pai de Santa Bárbara que acabou tirando a vida dela, né? Saiu a tela, alguma coisa aconteceu assim ou tá tudo ok? Bem, parece que tá tudo ok aqui, né? Peraí. Por isso que eles tiraram os livros apócrifos, porque completa entendimentos da história da teologia, né? Ai, gente, tá funcionando aí ou caiu? Caiu. Será que voltou? Será que voltou? Então, né, eu queria ler aqui, ó, Santa Bárbara, mas não sei se tá funcionando, que saiu na... voltou, aí. Voltou, gente? Eu acho que voltou, hein? Ih, pessoal, não voltou, não sei o que aconteceu. Só um momento. Vou começar aqui de novo, ó. E aí eu tô aqui ainda, ó. Vou mostrar pra vocês que eu tô aqui, ó. Viram que eu tô aqui ainda? Não.
Não, né? Não apareceu nada, né? E agora, gente? O que aconteceu, hein? Bem, eu vou ver se eu começo aqui de novo então, porque eu acho que caiu legal, eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi a internet que caiu, né? Não, parece que a internet tá aqui. Ah, voltou. Voltou aí? Aí, galera, se voltou, tamo junto. Ai, meu Deus. Pronto, acho que voltou. Tudo bem, gente? Voltou lá todos. Se vocês conseguem me ver aí, manda um oi, tá? Eu acho que deu uma pausa aí, né? Eu vou só terminar então, já que a internet tá meio lenta, só para falar um pouco da história da Santa Bárbara, que é assim, né? Santa Bárbara foi, segundo a tradição católica, uma jovem nascida na cidade de Nicomédia, na região da Britínia, atual Pérsia, né? Por ser filha única e com receio de deixar a filha no meio da sociedade corrupta daquele tempo, Dioscoro decidiu fechá-la numa torre. Santa Bárbara, na sua solidão, tinha tinha a Mata Virgem como quintal e questionava-se se de fato tudo aquilo era criação dos ídolos que aprendera a cultuar com seus tutores naquela torre. Tá vendo? Ó? Por ser muito bela e acima de tudo rica, não lhe faltavam pretendentes para casamentos, mas Bárbara não aceitava nenhum. Desconcertado diante da cidade, Discoro estava convencido que as desfeitas da filha justificavam-se pelo fato dela ter ficado trancada muitos anos na torre. Então ele permitiu que ela fosse conhecer a cidade. Durante essa visita, ela teve contato com cristãos que não eram bem vistos na região naquela época. Lhe contaram sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o mistério da união da Santíssima Trindade. Pouco tempo depois, um padre, né, veio de Alexandria e batizou ela, né? Em certa ocasião, seu pai decidiu construir uma casa de banho com 2 janelas para Bárbara. Todavia, dias mais tarde, ele viu-se obrigado a fazer uma longa viagem enquanto viajava, né? Aqui, ó. Quando ele viu, né, que a filha não queria mais casar e tal, né? Olha o que aconteceu, ó. Debaixo de um impulso de fúria, e obedecendo suas tradições romanas, denunciou a própria filha ao prefeito, que mandou torturar numa tentativa de fazê-la fazer negar sua fé, mas ela não negou, né? Durante sua tortura em praça pública, a jovem denunciou os nomes dos carrascos e imediatamente foi presa, né? Juntamente com Santa Bárbara. Então, uma amiga dela, né, que é a Juliana, também acabou pegando aí para ajudar ela, para cuidar dela. Oi, Tainá, obrigada por falar. Ufa, ainda bem que tá funcionando. Então, ó, a Juliana, ó, o poder feminino, né? Foi lá e denunciou os carrascos que estavam torturando a moça, a Santa Bárbara, e foi presa junto com ela também, né? Então, qual que foi, ó, a sentença das duas, ó? Ambas foram levadas pelas ruas de Nicomédia por entre os gritos de raiva da multidão, ó. Então eles fizeram o quê? Ódio contra o corpo das mulheres, né? Bárbara teve os seios cortados, mutilados, porque representa a feminilidade. Depois foi conduzida para fora da cidade, onde o seu próprio pai a executou, degolando. Quando a cabeça de Bárbara rolou pelo chão, um imenso trovão estrondou pelos ares, fazendo tremer os céus. Um relâmpago flamejou pelos ares e, atravessando o céu, fez cair por terra o corpo sem vida de Dioscoro.
Santa Bárbara passou a ser conhecida como protetora contra os relâmpagos e tempestades e é considerada padroeira dos artilheiros. Tá vendo? Então é isso que eu tô querendo mostrar para vocês, né? A representação do relâmpago, dessa força que a Santa Bárbara tinha da luz, a forma como violenta. O que acontece? O catolicismo pega essa narrativa, né? Essas violências que eles mesmos causam, né? O católico lá do passado, claro, né? E aí eles usam e fazem dessas mulheres santas para eles, né? Santificadas, e colocam elas como símbolos para eles, mas na verdade elas estavam lutando contra os redimentos da igreja. Eles não vão colocar aqui de fato o que a Santa Bárbara brigava e o que as mulheres daquela época brigavam, mas só pelo pouco que a gente leu aqui já dá para entender que na verdade foi uma questão machista, né? Uma questão de opressão. Então, não sei se sabe, mas a narrativa da Virgem que tem filho, da divindade na Terra, veio de Hatshepsut. Sério? A Larissa falou isso. Que legal, Larissa. E como que é isso? Se você puder me falar, eu posso ler aqui com a gente algum texto, se você quiser mandar algum vídeo. Eu ainda não sei colocar som, né? Eu não saberia como fazer, sabe? Se eu colocar um vídeo, será que o vídeo vai sair com som para vocês? Eu não sei se isso acontece. Na perseguição, o corpo dela sumiu. Ela foi arrebatada por um disco voador. Ah, é. Uma coisa que eu gosto dos anarcocristãos, pelo menos a maioria que eu conheci, é essa coisa com a ufologia, né? Então, os anarcocristãos gostam muito de ufologia. Mas aí, Digi, você falou que ela foi arrebatada, né? A Tecla. Mas não seria meio confuso, porque os donos dos discos voadores não seriam os Nefilins? E por um acaso eles não seriam os maus da história? E não sei se eu estou confundindo, né? É muita coisa, né? Então, às vezes, é muitas narrativas. Por exemplo, só a narrativa judaica é cabala, não sei o que, não sei o que lá. Daí nós temos também, né, tantas vertentes, só de Salomão, só de cristianismo, Wicca, Umbanda. Então, às vezes, assim, eu não consigo. Eu tenho uma visão muito ampla de tudo, mas são muitos detalhes e muitas coisas novas surgem, né? Sim, mas Santa Bárbara é diferente de Tecla, porque Tecla era unha e carne com Paulo. Ah, sim. Então, eu acho muito interessante a Tecla. Eu gostei já dessa questão dela ser comparada aos apóstolos, né? Eu queria saber, assim, se vocês tiverem para me mandar um texto já direto que fala sobre essa questão da Tecla, né? Bíblia não, anti-hierarquia, será amiga de Paulo? Será que Paulo? Será que se eu colocar assim eu consigo achar mais assim do Atos de Paulo, né? Vamos dar uma lida então. Gente, aqui é o momento da gente fazer estudos juntos, né? Então eu não tô pretendendo com a página fazer coisas assim muito polêmicas. Eu acho que é mais legal a gente se focar nos estudos, textos e poder expandir para vários outros temas. Porque às vezes eu vejo algumas discussões que são muito legais, mas aqui eu tô tentando ir mesmo para metafísica, filosofia e expandir para todos os temas, sabe? Mas sempre focada na sagrada feminina e o anarcofeminismo na frente. Então, o feminismo, para mim, é a luta mais importante de todas e talvez a única que realmente faça a prática das coisas, sabe? Atos de Paulo. É uma história apócrifa. Goodspeed o chamou de romance religioso sobre a influência de Paulo, sobre uma jovem virgem chamada Tecla. É um dos escritores dos evangelhos apócrifos. O tema principal do texto é o direito das mulheres de pregar e batizar. Olha só, é interessante porque se você for parar para pensar, né, tem um pessoal que fala que o Paulo era contra as mulheres falarem na igreja, né? E depois eu gosto muito do Rubens Sodré, que eu falei, né? E ele tinha dito que não, que o Paulo ele nunca chegou a falar assim
contra as mulheres falarem de Cristo. O que ele falava era uma recomendação para que as mulheres tomassem cuidado na hora de falar, porque era muito violento na época, né? Vocês viram o que aconteceu com a Santa Bárbara, né? E também a Tecla, né? Então, para as mulheres falarem, realmente estava muito difícil. Então, mas eu não sei, né? E também porque as traduções vêm pra gente de jeito diferente. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que Lúcifer não é o diabo ou o demônio, né? Lúcifer era o anjo caído, que era o Messias. E era, na verdade, uma forma de se expressar, né? Pelo menos na Bíblia era assim que está descrito, né? Enfim. Acredita-se que os Atos tenham sido escritos no século II depois de Cristo. A descoberta de uma versão copita do texto de Atos de Paulo contendo a narrativa de Tecla, em um papiro conservado em Heidelberg, sugere que a abertura abrupta dos Atos de Paulo e Tecla se deve provavelmente por ele ser um trecho de um trabalho maior. O texto é citado nos primeiros textos cristãos, pelo menos em Tertuliano, de Batismo, que atacou seu uso na defesa do direito das mulheres de pregar e batizar. Afirma que estes atos foram escritos em honra a São Paulo por um presbítero de Ásia, cuja fraude foi identificada e que foi removida de suas funções por volta de 160 depois de Cristo. Como assim sua fraude? Bem, conteúdo. O autor coloca a história sobre Paulo na mesma estrutura dos Atos de Apolo. Embora neste texto o retrato de Paulo seja ideologicamente diferente da versão do Novo Testamento, o elogio extravagante à virgindade, porém, era uma tese popular em muitas versões do cristianismo primitivista. Então veja, eu, Ariadne, não acredito no cristianismo primitivista, né? Eu acho que o cristianismo primitivista não é o que o Messias falou, né? Então, para mim, o Messias, ele é simples. O que ele veio? É assim, não tô falando... Eu acho que é tão bonita a história do Messias que é mais provável que ele tenha vindo mesmo para a Terra, né? Então, para mim, o Messias, ele salvou a nossa vida espiritual. Como assim? No momento em que ele lutou para que as pessoas pudessem se conectar diretamente a Deus, sem a necessidade de um sacerdote, ele estava trazendo a liberdade espiritual para nós. Então, quando ele fala que Deus é amor e que depois que a gente morrer a gente vai para o paraíso, porque na minha opinião Jesus não falou que a gente vai para o inferno e que o inferno para mim não existe. O inferno é o sepulcro, é onde você estaria no seu lado mais assim. Se você está fazendo muita maldade, uma hora a sua consciência vai exigir de você uma reflexão sobre as suas ações. Então, se você fez muita maldade, isso vai refletir para você, né? Mas não como uma punição de Deus eterna. Vai ser um momento de conscienciação. Mas na filosofia do Messias, ele disse que quando a gente morrer, ele vai estar ali esperando por nós, de mãos abertas, de mãos dadas, perguntando para nós se a gente quer ir para o paraíso. Todo mundo, até Bolsonaro, todas as pessoas mais ruins do mundo. Por quê? Porque todo esse teatro que existe da vida é para Deus. Então, se Deus colocasse a gente no inferno, né, sabendo que ele que é tudo, que daí é o Deus de Spinoza, ele estaria sendo injusto. Então, o inferno seria uma injustiça, né? E Deus saberia disso porque Deus sabe que Ele é tudo, inclusive nós. E não tem um livre-arbítrio de fato, né? Então, é uma filosofia minha, de pensamento meu, e eu posso pensar o que eu quiser, aquelas, né? Mas eu sei que outras vertentes não vão acreditar. Vai acreditar que se você fizer maldade, você vai pro inferno, né? E os anarcocristãos, se eu não me engano, também acreditam na narrativa de inferno. Então, quando Jesus ele ameaça os fariseus,
Ele não está falando isso para a população. Às vezes Cristo faz uma narrativa que não é para o povo, é para a polícia da época, é para os fariseus. Então você vê que quando Cristo fala com o povo, ele fala com amor sempre. Sempre com amor, com carinho. Mas quando ele vê os fariseus, ele muda a postura e fica muito reativo, bravo, nervoso. Né? Então a gente vê dois Cristo que quando ele está em uma posição de proteger o povo e uma forma, quando ele vai falar com o povo é com salmos, né? Ele é muito carinhoso com as pessoas, né? Ele nem consegue de fato lidar com o luto quando João Batista morre, porque as pessoas precisavam muito dele, né? Então chega um momento até que ele se irrita um pouco com as pessoas, meio que pelo luto ali e tal, você vê, né, que tem uma coisa assim. Então, esses detalhes que eu acho que é mais bonito do Messias, não tanto uma hierarquização angelical e um apocalipse que vai vir, e entende toda essa coisa, que eu acho que é o mais importante é a liberdade espiritual, essa deshierarquização e esse empoderamento das pessoas pensarem o que é pecado. Pecado é fazer mal pro outro de propósito, pronto. Daí, tipo, as pessoas não vão aceitar isso, é muito simples, mas pra mim foi isso que Cristo falou, porque eu faço voz com Sodré, né, com Rubens Sodré, porque realmente é só isso, se você fizer maldade pro outro de propósito, aí é o pecado. Você bebeu um monte, é pecado? Vai pro inferno por causa disso? Não, mas se você bebeu e machucou alguém depois, porque você tava alterado, aí sim. Né? Então faz com que fique fácil, né? Então o Messias ele era uma narrativa oposta ao judaísmo que era complexo. O judaísmo tinha o Torá, tinha leis de levíticos absurdas, né? Os fariseus falavam de forma difícil para o povo não entender. Cristo não, Cristo só falou assim, só não faz maldade de propósito, né? E é isso. Meu cachorrinho tá querendo eu, ele nunca me quer e agora ele me quer. Tem discos voadores do bem e do mal, ou dos lados diferentes, sentinelas e malarins, tá vendo? Então, ela era maravilhosa, a Tecla, eu gostei da Tecla. É isso, meu amor, quis te dizer isso. Ai, meu Deus, peraí, tem muito mais sobre a Tecla. Então, é muita coisa, né? É muito legal. Então, é isso. Então, eu acho que essa questão, né? Porque quando a mulher ela é colocada no mesmo lugar que o padre, no mesmo lugar que os apóstolos, a história muda, né? A história muda completamente, porque daí já não dá mais para aceitar a hierarquização, né? Não dá mais para aceitar vender uma mulher para um homem casar. Então, quando o cristianismo do Messias fala de uma liberdade da mulher, porque o Messias ele fala assim: se você tiver, você tiver a fim de ficar com uma mulher, que você então arranque seus olhos. Em vez de pecar, em vez de pegar ela, você é que tem que... Antes de você pecar, que você arranque seus braços. Né? Então, é diferente de hoje em dia que fala que a mulher tem que se comportar para que o homem não... Né? E se o cara fizer maldade, a culpa é da mulher. Não, Cristo já estava lá naquela época falando, não, Nanina, não. Né? Ele não estava aceitando o que só que também não dá para chegar naquela época e já pedir pro Messias ter falado tudo logo de uma vez, né? Ele foi falando e foi criando sua narrativa, né? Então, enfim, lê-se cativeiro como exílio, denominação correta e histórica. Cativeiro, lê-se cativeiro. Aqui, tá, desculpa. É que às vezes eu não vejo que passa, aqui vai descendo, né? A Larissa disse assim, que ela possa reger as duas terras, que ela possa conduzir todo o vivente. Uma análise da teogamia de Hatshepsut, uma filha de Amon, da pesquisadora Gabriela Lazarotto. Que ela possa reger as duas terras, que ela possa conduzir todo o vivente.
uma análise da teograma de Hatshepsut. Deixa eu pesquisar. Gente, vocês falam muito difícil. Peraí. É teograma de Hatshepsut. Teograma de Hatshepsut. Nossa, a história da rainha faraó. Foi uma rainha faraó considerada um dos governantes mais importantes do Antigo Egito. Ela é conhecida como a primeira mulher faraó do Egito. Eu acho que eu não coloquei certo, né? Peraí. Teogamia. Teogamia. O que seria uma teogamia? Teogamia. Aqui, achei. Aqui é da Gabriela Laziget, né? A lei de Moisés é assim, não mata sem motivo, disse a Tainá. Sempre quis dizer isso. O quê? O quê? Que a Tecla era demais? A Tecla é demais, pô, já gostei dela, é isso aí. A gente tem o direito de falar, as mulheres cristãs têm o direito de falar. E a gente ter que lutar, né, pelas mulheres ter o direito de falar é uma coisa milenar, infelizmente. Ixi, eu não consigo ler, tá tão pequenininho, peraí. Eita. Pronto. Ai, meu Deus, cresceu demais. Ixi. Aí a gente dá uma lida rapidinho, só pra gente ver mais ou menos do que se trata, né? Dar uma inspiração para nós. Que ela possa reger as duas terras, né? Um trabalho de uma mulher que provavelmente é maravilhosa, Gabriela Lazarotto. Parabéns, eu já fico agradecida pelo seu trabalho. Como se ela fosse ver, né? Mas se elas, que as mulheres saibam que elas são lindas, mesmo quando elas nem estão falando, que ela nem sabe que tem gente falando bem dela, né? Como o céu suporta e sua criação perdura, eu serei eterna como uma imperdível estrela. Eu descansarei na vida como Atum. É diferente, discurso de Hatshepsut. Obelisco. Será que ela quis dizer com isso, né? Eu descansarei a vida como Atum? Ah, atum não é atum, né? Atum deve ser algum deus, alguma coisa assim, né? Ai, meu Deus. Vamos ver aqui, ó. Eu vou pular o resumo. Templo de milhões de anos da faraó Hatshepsut, né? Também fala aqui da relevos do festival de Opet, Amon e a grande rainha Amose, a deusa conduzindo o parto de Hatshepsut e seu Ka. Eu não sei, Hatshepsut teve uma filha, né? Lei-se cativeiro como exílio, denominação correta e histórica. Aí a Tainá disse assim: contradição da lei de Moisés, não matar, não roubar, etc. Contradição apredejar homossexuais. Apredejar mulheres, contradição da lei, não matar. É exatamente isso que a Tainá está acusando, né? Porque nem Moisés, pelo que eu entendi da história de Moisés, né? Quando, por exemplo, a interpretação que eu faço de Moisés, ele era da elite, se eu não me engano, né? E aí o que acontece? Ele percebe que tem muita maldade com o povo e ele sente no coração dele de salvar o pessoal, né? Então
ele conseguia falar e os hebreus não conseguiam falar com os soldados porque asa da língua, né? E o Moisés tinha o poder da palavra. Mas não era fácil também para o Moisés chegar, oi, e aí, vamos libertar o povo? Ah, vamos, fechou. Não era assim, né? Então ele sabia, ele tinha dentro dele uma inspiração muito forte, né, de salvar o povo da escravidão, mas ele não sabia como. Então, várias vezes, né, Moisés tentava falar para o pessoal, né? Moisés tentava chegar assim, eu não sei, assim que eu li, entendeu? Moisés chegava assim, e aí, soldado, então, será que a gente hoje, assim, a gente não tá fazendo nada? Será que a gente não pode ir embora? Pra quê, né? Continuar trabalhando? Eu não sei, eu vi o Moisés meio assim no começo, sabe? Meio que tentando fazer um jeito de conseguir libertar o povo, mas sem também ser. Porque nem toda revolução foi feita através de uma revolta, né? O pessoal tentava conversar, tentava dar um jeito, assim, né? Desviar e tal, né? Então, é isso que eu vi do Moisés. E aí até que chega um momento que ele consegue convencer o pessoal, né? Os soldados de deixar ele rezar. E aí na hora abre o mar e aí ele passa. Só que o povo que ele estava salvando não eram pessoas. Olá, tudo bem? Vamos fazer a revolução com Moisés assim e tal. Não, Moisés teve que ganhar o povo e ganhar os soldados. Então ele tinha que fazer duas narrativas, porque para salvar o povo não era também tão fácil assim, né? Não era simplesmente falar, venha gente, vamos atravessar o Mar Vermelho. E todo mundo dizia, ah, aqui tá ruim, vamos para lá mesmo, seguir esse doido, né? Não, né? Então tem toda uma história, uma narrativa, uma construção. Então o Moisés, quando chega um momento que ele se irrita, ele fica bravo, ele fala, pô, mas... Né? Por quê? Porque o povo ficava fazendo bobagem, entendeu? Depois que ele consegue salvar o povo, que eles estão, né, indo para a Terra Prometida, que por sinal Moisés não consegue chegar, né? Pelo que eu entendi, Moisés não chega à Terra, né, Prometida. Mas o Moisés, ele era um líder, então ele tinha que manter as pessoas não somente inspiradas a continuar, inspiradas a vivenciar a sua salvação, fazer com que as pessoas não perdessem a esperança, né, de Deus e tudo mais. Então, para ser um líder é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil. E aí o povo fazendo festa, desconfiando da liderança dele, fazendo picuinha, brigando por coisas bestas. Daí o pessoal fazia a festa, bebia até o último e depois arranjava briga, saía na porrada. Chegou um momento que o Moisés pegou e teve que falar, né, ô pessoal? E aí, vocês ficam cultuando esse Deus de ouro aí de vocês, bebendo até a madrugada e depois brigando, depois não quer andar, depois não quer ir atrás da libertação, entendeu? Era mais ou menos isso que o Moisés estava falando. Mas o pessoal fica, eles não querem, né? Quem conta a história, que é os homens, não quer contar a realidade, né? Que na verdade ele ficou bravo, não é? É claro que o culto né, fugia do preceito do monoteísmo, mas também tinha essa parte das problemáticas que ele tinha que lidar com um povo que estava sendo liberto e que estava com também suas limitações enquanto povo, enquanto sociedade, isso é comum, né? Então não era uma coisa fácil para eles, né? Enfim, é assim que eu vejo Moisés. Então Moisés, ele não fez uma hierarquização, ele não falou que ele era melhor do que ninguém, ele não pediu dízimo, né? Ele não tinha uma igreja, uma denominação religiosa. Então, quando falam que Moisés criou uma igreja, não, né? Então os próprios judeus acabam... Aí quem pede... quem faz a igreja são os descendentes de Moisés que viram os levis. Então eles é que falam assim, Moisés fez uma religião sim, Moisés queria que a gente fizesse, mas Moisés em si... Então a gente vê na carta dos Hebreus futuramente, né, que já não é mais Torá, que não aceitava isso, né? Então eles não aceitavam... quem escreveu a carta dos Hebreus fez uma crítica, né? Falou assim, não, né? Os levis, eles nem Moisés, que era maior do que eles, pediu dízimo. Por que eles estão pedindo?
né? Então, na carta dos Hebreus é uma crítica ferrenha aos sacerdotes, aos fariseus, aos levis, e é maravilhosa essa carta, na minha opinião, é maravilhosa. E ele não tá falando para você obedecer pastor não, tá? Porque o pastor das cartas de Hebreu não é os pastor de hoje. Então os pastor de hoje, eles se acham como se fossem os pastor do passado, né? Mas os pastor das cartas do Hebreu são pessoas que falavam do amor de Cristo, não eram pessoas que recebiam dízimo por falar do amor de Cristo, tinha uma igreja, não. Né? Os pastores eram só pessoas que iriam falavam de Cristo, só isso. Eu, por exemplo, já sou uma pastora de Cristo só por estar falando do amor de Cristo de um jeito positivo, né? De um jeito bom. Então, isso era pastorar, né? Não era você abrir uma igreja e pedir dízimo e falar que vai fazer milagre em nome de Deus, porque quem podia fazer milagre em nome de Deus já fez. Eram o pessoal, os apóstolos da igreja lá, de quando Cristo estava, né, e tal. Depois não teve mais ninguém que pegou e está curado, né? Pelo menos eu não conheci, entendeu? Eu queria, porque eu gosto muito do Hélio Couto e eu queria que o Hélio Couto tivesse certo, mas é outra narrativa. Eu vou ler aqui rapidinho que eu fico falando, aí já até saiu um negócio aqui, ó, que não devia ter saído. Toda hora sai esse bagulhete, voltou, pronto. Então vamos lá. Eu havia mandado aqui sobre a ideia de céu e inferno, ser de origem pós-exílica da religião Zoroastra. Ah, sim, isso é verdade, Larissa. Você está certa. Zoratrismo, né? Zaratrusta e tal, né? Realmente, a ideia de céu e inferno, a construção desse pensamento católico, que às vezes parece original do católico, né, do catolicismo, mas na verdade é uma narrativa que foi se construindo conforme o tempo, né? Então, a gente vê tantos gregos já performando um inferno astral, né? Um plano astral que vem porque a palavra inferno se refere a sepulcro, né? Então, quer ver, ó? Inferno, né? É isso, né? Cadê? Então, gostei muito dessa indicação. Eu vou deixar aqui, da Hatshepsut. Então, inferno, né? Para os cristãos, lugar em que as almas... e na mitologia, local subterrâneo habitado pelos mortos, tá vendo? Então, esse local subterrâneo, na verdade, é sepulcro. Né, o nome na verdade é sepulcro, não é mitologia que está falando que é habitado pelos mortos, né? Mas na verdade não era um local astral a palavra etimologicamente ela se referia a sepulcro, então a pessoa morria, ia para o inferno, né? Então não era um plano astral, ela ganhou um contexto conforme o tempo de plano astral, né? E depois o catolicismo e o cristianismo Constantino aí foi lá e colocou, mas na minha visão, porque o Torá, os judeus não acreditavam em inferno, né? Não acreditavam que depois que morria ia ficar eternamente pagando pelos erros, por exemplo, né? Se eu não me engano, eu pesquisei e aí os egípcios tinham uma coisa assim também, né? Enfim, não sei. Mas o zoratrismo já vem com a questão antes dos hebreus, né? Ali na formatação, quando começa a surgir a ideia do monoteísmo, aí para poder explicar um Deus único, sendo que existe o bem e o mal, se existe um único Deus, ele vai entrar no paradoxo, né? No paradoxo qual? Ele é bom ou ele é mau? Porque uma coisa que é má não pode ser boa. Quer dizer, uma coisa que é má pode até ter momentos de bondade, mas uma coisa boa, que é para vir para ser o ideal de amor completo, não pode ter nada de mal, né? Então, porque senão entra no relativismo. Logo, o que eles fazem? Então, eles dizem que Deus se personifica em dois espíritos, né? O bom e o mal. Aí seria o Zaratrusta, né? Se eu não me engano. Então, aí esse Deus personificado, Satanás, né, seria então o oposto do Jesus, então seria o Messias sendo o arquétipo do homem maravilhoso,
e a sua contraluz seria o Satanás, sendo o homem mais horrível do mundo, sendo que ambos servem ao Deus, né? Então, tanto o diabo quanto o diabo não, tanto Satanás, porque tem que saber diferenciar os nomes, né? Satanás, ele é o opositor ao Messias, mas ele também é um servo de Deus. Ele é obediente a Deus. Por sinal, Deus ama Deus ama tanto Satanás, não mais, né? Deus ama tanto Satanás, por quê? Porque o Satanás fica com a coisa mais difícil do universo, que é ficar com toda a maldade para ele, né? Enquanto pensar que se você vai ficar com a luz, você fica com todo o amor para você, né? Então, só que aí entra na filosofia, né? Que é do taoísmo, né? Do que tudo que tem um pouco de bem tem um pouco de mal. Então, muitas vezes associa o Messias com a era de peixes, né? Porque quando a gente fala de taoísmo, a gente vê que é dois peixes, né? O símbolo do yin yang é dois peixes. Então, nós temos... Ai, apertei errado aqui. Mas tudo bem. Então, é yin yang, né? O yin yang, ele é dois peixes. Por isso que muitas pessoas vão falar que o cristianismo, ele é representado, por isso é que Cristo fala tanto de peixes, né? Isso foi naquele documentário, muita gente critica, né, o documentário, mas eu acho muito legal, porque é o Zeffini, né? Não sei como que se chama. Sabe aquele documentário que falou sobre isso? Eu achei essa sacada muito legal. Porque realmente, né, a gente vê a trajetória do Messias e o símbolo arquetípico do Messias, se a gente for falar assim, qual que é o animal de poder do Messias? Qual que é o poder? Qual que vocês acham? Eu vou jogar isso aí para vocês. Qual que é o poder? O peixe, né? Então o peixe é o animal de poder do Messias. E aí que lembra muito essa questão do yin yang, que tem esses aspectos do Zaratustra, né? É muito legal essa visão. Veja, eu acho isso muito bonito, assim, particularmente eu falando, Ariadne, eu acho muito legal o Messias. Eu acho muito lindo a história do Messias, desse ponto mais fácil de compreensão, né? Tá vendo? De chegar para as pessoas e falar, tá vendo? O Messias lutou contra a igreja. Se vocês forem pesquisar a grande prostituta, né? Vai mostrar que existiu uma primeira igreja que iria liturgiar Cristo. Essa primeira igreja que iria liturgiar Cristo, o que ela ia fazer? Eita, gente, eu acho que caiu, né? Eu acho que caiu aqui, hein? Gente, vocês estão conseguindo me ver? Porque eu acho que caiu aqui tudinho, né? Poxa vida. O Glaucio, se vocês conseguem me ver, vocês poderiam falar assim, estamos te vendo. Porque o Glaucio fez uma pergunta muito interessante e eu gostaria muito de poder respondê-la, mas como parece que tudo aqui caiu, sei lá, não sei o que aconteceu aqui. Eu queria responder, mas tá tudo estranho aqui, ó. É porque também tá chovendo, né? Não sei se a internet tá oscilando muito por causa disso. Eu aperto aqui, não aparece. E o Glaucio é tão legal, eu gosto muito do Glaucio. E ele fez uma pergunta aqui, né? Se vocês estiverem me ouvindo, se tiver encerrada a transmissão, né? Aí eu vou entender também. Ele perguntou alguma coisa sobre Satanás, eu não vi.
Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem, tudo bem. Satanás não ajuda as pessoas a correrem para Deus? Para Deus, Satanás não, né? Pelo que eu entendi, né, Glaucia, assim, da metáfora. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, pelo menos, se estiver me ouvindo já é bom, porque se a imagem congelou. Ah, legal. Ah, se estiver me ouvindo já é bom, né? Porque daí a tela uma hora vai funcionar. Uma hora eu vou sentir que essa tela vai funcionar. Quer ver? Eu vou fazer funcionar agora. Peraí. Então é isso, né? Então, Satanás, ele ajuda, pelo que eu entendi, o Satanás, ele vem para confundir a cabeça das pessoas, né, através da rebeldia e fazer com que as pessoas se afastem do propósito de Deus, né? Então, para poder fazer a história de cada um. Então, para as pessoas poderem ter as suas próprias histórias e narrativas, o que acontece? Deus vai lá e faz com que as pessoas tenham uma contra-voz na cabeça, né? E essa voz, ela pega... Oh, meu Deus do céu. Fica falando para a pessoa fazer tudo de errado, né? Todas as coisas erradas. Mas para o Messias, né, na minha concepção, o Satanás... Ele realmente é essa questão da filosofia, né, da vida, né? E até que ponto que você vai conseguir lidar com os seus próprios desejos para você viver em comunidade de forma pacífica, né? Pronto, aí voltou, não voltou? Aí, não sei nem o que eu tava falando. Pronto, agora eu voltei. Voltou, não voltou? Tarará, tarira, tarira, tirarira. Aí o que acontece? Existe o Lúcifer. O Lúcifer, ele já é... Aí não, aí no passado, né, o pessoal fazia o quê? No passado o pessoal dizia assim, os judeus, os hebreus, eles tinham uma forma de falar para as pessoas... você é a estrela da manhã. Oh, meu amigo, você é Vênus, a estrela da manhã. Né? No meu coração você brilha como a estrela da manhã. Então, Lúcifer era a estrela da manhã. Lucifer, né? Lucifer. Daí, se eu não me engano, Augustinho, é isso, né? Não. Foi lá e traduziu a palavra Lúcifer, juntou, sabe? Porque ele achou que era um adjetivo que ficaria bom junto. Aí virou Lúcifer. Só que as pessoas aí acham que o Lúcifer seria o demônio, seria o anjo caído, seria Satanás. Então Lúcifer, sim, Lúcifer ele leva as pessoas para Deus, né? Agora o Satanás não, Satanás faz o oposto, faz as pessoas confundir as pessoas para que daí as pessoas possam provar o seu amor a Deus no aspecto do que? De não fazer maldade para o próximo de propósito, né? Então aqui jaz no maligno, mas depois todo mundo vai, porque todo mundo já está experienciando a Deus. Deus já está usando nós para que ele tenha o movimento, né? Então ele precisa de nós para sentir a singularidade, porque ele é o todo o tempo todo. Então nós somos o contraste com Deus. Isso é uma metafísica discutida pelos... A gente discute isso na questão do Criador e da criatura, né? Então, os judeus, eles são... O que é Israel? É aquele que luta contra Deus. O que é a Cabala? É uma forma de você criar o dia de amanhã. Então, dizem, né, algumas metafísicas aí, que os judeus, de certa maneira, é um povo que luta contra Deus, né? Gente, eu acho que eu já falei muita coisa, né? Será que a tela congelou? Aí, enfim, já estamos aqui a 1h50. Que legal. Muito obrigada, pessoal. Nossa Larissa.
O Glaucio também, que apareceu. Pena que né, travou tudo aqui. Mas muito obrigada, Glaucio, pela sua pergunta. O Digi, muito legal te conhecer, Digi. Eu não sei se a gente já se conhece, mas muito obrigada pela sua participação. Sempre que você quiser falar sobre o seu pensamento, as coisas, estamos juntos. A Tainá, uma grande amiga já. Muito obrigada, Tainá. Toda vez que você tá, eu me sinto melhor, porque aí tem alguém para poder conversar e falar de forma animada das coisas. Vou terminar de ler aqui algumas coisas que eu acho que eu perdi. E aí eu já finalizo, tá? Então Digi disse assim: era para as igrejas não serem machistas, como dizem que tem divergência que mulheres não podem fazer. Esse é o cristianismo de Constantino, porque Tecla pregava e ensinava as mulheres. Aí a Larissa disse assim: acredita-se que o faraó do tempo de Moisés não era Ramsés II, e sim Tutmoses III, irmão mais novo de Hatshepsut, regeu. Moisés foi salvo por uma rainha no rio Nilo. Adivinha quem era ela? A Hatshepsut? Sério? Ah, Larissa, você tá de zoeira. Muito bom, muito bom. Gostei. Se for Hatshepsut, a gente vai ter assunto para a próxima live, hein? Muito legal, gente. A história da humanidade é fascinante, não é? É sensacional, é sensacional. A gente só precisa lembrar que a gente vive no patriarcado, que a gente tem que lutar contra narrativas que oprimam o nosso corpo. Esse é o mais importante de tudo. O feminismo tem que estar na frente, sempre. Aí então, adorei, Larissa, adorei sua participação. A Tainá disse: Moisés não entrou na terra de Canaã por causa da ira dele. Aí a Tainá disse: Moisés fez o que era para a época, era primitivo, só equipara as leis da Babilônia de Hammurabi com as leis de Moisés, e você vai ver que Miposes fez o que era bom para a época. Moisés, né, fez o que era bom para a época, sim. Aí o Glaucio, né, perguntou sobre Satanás. Então eu não entendi bem a colocação, Glaucio, mas se foi isso, então Satanás e Lúcifer, né? Satanás, opositor a Deus, então ele serve a Deus na questão do paradoxo humano, né? Aí, porque ele tem Jesus e o Satanás. Então, enquanto um é o arquétipo do amor, o do homem platônico total, o Satanás é o oposto, né? O platônico do homem malvadão, né? Então, digamos, para caber. Lúcifer não, é uma palavra inventada, que daí é para referir-se ao Salvador. Então, Lúcifer é para trazer as pessoas para a luz, né? Enquanto, por isso é que tem aquela música Lúcifer, daí o pessoal, os católicos cultuam Lúcifer, né? É porque era diferente. A linguagem vai mudando, né? O animal de poder do Messias, Josué, é peixes, por estar na era de peixes, segundo o calendário egípcio. Olha lá, tá vendo? Até combinou aí, ó. Exatamente, olha que legal. Eu adoro o Messias, eu acho linda a história do Messias. Eu acho muito bonita a relação de João Batista. Eu chorei, eu já li 3 vezes Mateus. Eu li de novo esses dias para poder conversar sobre ele e eu chorei que nem uma criança. Eu fiquei, gente, eu já li essa história 1 trilhão de vezes. Por que eu tô chorando? Mas é porque é emocionante, eu não sei explicar. O Deus da guerra, o próprio Baal. Yahushua, a letra não existe, mas Yahushua é uma abreviação do nome do Messias. Sempre quis te falar sobre Tecla. Fico feliz por você entender mais sobre Tecla. Você é amarela a ler sua história. Você é muito inteligente. Muito obrigada. Muito obrigada. E é isso aí, gente. Então, muito obrigada a todos que participaram, né, da live. Agradeço. E a gente vai fazer uma nova live próxima amanhã, provavelmente. Eu quero fazer live sempre, né? E daí, quando eu puder participar, eu agradeço. E a gente vai rodando os temas. Agora minhas costas tá doendo.
E aí eu agradeço muito, gente, de novo. Muito obrigada. Vamos conversando e eu gostei muito. Até mais e tchau, tchau. Hatshepsut, hein? Hatshepsut salvou, né, Moisés, né? Vou deixar isso para próxima questão. Você já conhece, eu te amo muito, muito mesmo, tenho muito carinho por você. Me perdoa se eu errei com você. Busque mais sobre Tecla, ela era linda e maravilhosa. Seja feliz. Até mais então. Tchau, tchau.